Marco Licínio Crasso era o homem mais rico de Roma. Ele fazia parte do primeiro triunvirato, ao lado dos lendários Pompeu e Júlio César. Pompeu e César já haviam conquistado muito em nome de Roma, mas Crasso ainda não tinha glórias militares, e por isso ele decidiu invadir o Império Parta. Bom galera, eu já fiz um vídeo sobre a Batalha de Carras, que foi a batalha que Crasso foi derrotado pelos partas. E no vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês que Crasso poderia muito bem ter derrotado os partas e avançado bastante no seu território. Bom, antes de iniciar o vídeo gostaria de dar o recado de sempre. Nos siga no Instagram e sempre olhem os livros que deixamos na descrição. Valeu galera, bora para mais um vídeo. Vamos pensar aqui primeiramente quais foram os maiores erros de Crasso. O primeiro grande erro foi não ter recrutado uma cavalaria maior e mais bem preparada para aquela situação. A segunda foi não ter se aliado ao rei da Armênia. Outros erros também importantes foi ter confiado em um árabe que havia sido subornado pelos partas. Além disso, Crasso designou seu filho como seu principal comandante, e seu filho também o deu péssimos conselhos. Crasso primeiramente deveria ter aprendido as táticas partas e estudado melhor o território inimigo. Ele claramente não entendia no que estava se metendo. Achou que seria uma campanha de glórias, assim como Alexandre fez contra o Império Persa. Por exemplo, o rei armênio Artavasdes, um aliado romano, ofereceu conselhos cruciais para o exército romano invadir a Partia da Armênia. Dessa forma, o terreno montanhoso seria fortemente desfavorável para a cavalaria parta que compunha a maioria do exército parta e permitiria uma chance muito maior de vitória, evitando o deserto e o colocaria mais perto da capital parta. Além disso, Artavasdes ofereceu a Crasso 16.000 cavaleiros e mais 30.000 soldados de infantaria como reforços. Em vez disso, ele recusou a oferta de Artavasdes e ouviu um chefe tribal chamado Ariâmenes, que foi útil para Pompeu no passado. Crasso deve ter pensado: se ele foi bom para Pompeu, será bom para mim. A essa altura Ariâmenes estava trabalhando para os partos. Crasso queria usar o caminho mais rápido para a Partia, e Ariâmenes estava disposto a guiá-lo pelo deserto, em uma emboscada. Crasso era extremamente arrogante, e queria o crédito de vitória só para ele. A invasão de Crasso provavelmente estava condenada desde o início devido à sua motivação. Quando ele recebeu a notícia de que os armênios estavam sob ataque das forças partas, em vez de fazer a escolha mais inteligente e marchar para a capital armênia e se encontrar com seus aliados, ele decidiu marchar sozinho para o deserto, uma escolha que lhe custou caro. Uma vez que ele escolheu ignorar o conselho do rei armênio. Além disso, ao avançar dentro do território parta, ele não deixou seus homens ter nenhum momento de descanso, inclusive ao encontrar os partas. Seus comandantes o aconselharam a formar um acampamento e descansar, mas seu filho estava com grande sede de glória e vontade de lutar. Ele aconselhou seu pai a seguir em frente, e foi exatamente isso que Crasso fez. Com isso, o resultado foi humilhante para as forças romanas. Agora vamos ao que interessa: o que exatamente ele poderia ter feito de diferente para ter mais sucesso? Primeiramente, ele deveria ter confiado no rei da Armênia e aceitado sua ajuda. Os partas marcharam para atacar a Armênia, e com a aliança de armênios e romanos, seria muito mais fácil derrotar o grosso das tropas partas. A cavalaria armênia combinada com a cavalaria romana seria mais que suficiente para derrotar os cavaleiros partas, ainda com o auxílio das legiões e da infantaria armênia, junto aos auxiliares e lançadores de dardos. Após derrotar o rei parta e o grosso do seu exército, Crasso teria um caminho mais livre para continuar marchando dentro do território armênio até o mais próximo da capital parta, ganhando mais fama e credibilidade por ter derrotado o rei parta. Ele poderia converter alguns aliados dos partas em aliados de Roma, assim tendo mais apoio para a campanha. O general Surena novamente iria tentar parar os romanos, mas dessa vez com mais cavalaria e ainda com a ajuda amena. Os partas seriam massacrados. Assim Crasso teria caminho livre para a capital Ctesifonte. Assim eles poderiam saquear as riquezas do Império Parta. Se Crasso não conseguisse concluir a conquista de todo o território, ele ainda assim teria aumentado e muito suas riquezas, teria conquistado muito em nome de Roma, e enfraquecido e muito um grande inimigo de Roma. Então galera, como podemos analisar, os erros de Crasso foram todos erros bobos, que comandantes como por exemplo, Pompeu e Júlio César, não teriam cometido nunca. Crasso tinha tudo em suas mãos para fazer uma conquista lendária.
e finalmente poderia ter as glórias militares que tanto queria, mas por sua arrogância, não conseguiu nem ao menos chegar perto da conquista. Podemos observar que César teve ajuda de aliados algumas vezes, assim como Pompeu, e Crasso por arrogância, querendo ser melhor que os dois, não conseguiu concluir seus objetivos. É incrível a sorte que os partas tiveram de que os maiores generais de Roma em sua maioria não tiveram tempo de os invadir. Por exemplo, Júlio César, antes de iniciar sua campanha contra os partas, foi morto. Germânico, que era outro general que poderia se tornar imperador e invadir a Partia, também morreu antes da hora. Trajano foi um dos poucos grandes comandantes romanos que lutaram contra os partas. Ele só não concluiu a conquista devido aos seus problemas de saúde e a peste que estava matando muitos de seus soldados. Pompeu, Cipião e outros grandes generais romanos com certeza teriam feito uma campanha muito melhor do que Crasso contra os partas. No ano de 53 a.C., o rico Marco Licínio Crasso tentou conquistar o Império Parta, mas sua campanha foi um desastre. Ele cometeu vários erros. Em resumo, ele não conhecia seu inimigo, nem seu território, não aceitou ajuda, e aceitou péssimos conselhos, além de não investir em uma cavalaria maior. Como resultado, suas legiões foram aniquiladas. César, no ano de 44, estava planejando uma invasão contra a Pátia, para vingar essa humilhante derrota de seu antigo aliado. Crasso era o homem mais rico que Roma já havia visto, mas como general, ele nem se aproximava de Pompeu e César. Mas afinal, como era o plano de César, e como ele agiria diferente? Vamos falar de outra guerra que aconteceu na vida real. Antônio tentou invadir o Império Parta, mas não teve sucesso. Você deve estar pensando assim: Antônio era um grande general, se ele não conseguiu, César também não conseguiria. Errado. Marco Antônio até poderia ser um bom general, mas ele ainda estava abaixo dos melhores. Ele dividiu seu exército. De um lado foi o grosso das tropas, e do outro foi os suprimentos e as armas de cerco. Como resultado, os partas capturaram os suprimentos e as armas de cerco de Antônio, fazendo que as tropas romanas ficassem sem suprimentos. Após uma tentativa fracassada de tomar uma cidade, eles foram obrigados a recuar. Tanto Antônio quanto Crasso cometeram erros idiotas, mas César era um homem que sabia fazer a guerra, e não cometeria esse tipo de erro. Há evidências de que César havia começado a preparação para a campanha algum tempo antes do final de 45. No ano de 44, César havia começado a mobilizar as tropas. Ele contava com 16 legiões, que seria 60.000 soldados, apoiados por 10.000 cavaleiros que estavam sendo reunidos, além de aproximadamente 20.000 auxiliares, acompanhados de uma quantidade desconhecida de cavalaria auxiliar também. Segundo fontes antigas, César iria contar com mais de 100.000 homens para a invasão. 6 das legiões já haviam sido enviadas à Macedônia para treinar, juntamente com uma grande quantia de ouro para a campanha. O jovem Otaviano inclusive foi para uma região próxima para permanecer em contato com o exército. 3 dias antes de partir para a campanha, César foi assassinado. Vamos imaginar que nesse cenário, ele de alguma forma não fosse assassinado e partisse para a campanha. Vamos pensar como seria. A expedição foi planejada para durar 3 anos. Começou com um ataque punitivo à Dácia sob o comando do rei Burebista, que vinha ameaçando a fronteira norte da Macedônia. Depois de punir a Dácia, o exército foi então invadir a Pártia da Armênia. Suetônio afirma que César queria agir com cautela, e não pretendia ter uma grande batalha sem antes conhecer a força inimiga. Ele também insinua que César pretendia conquistar todo o império. Ele queria ser como Alexandre o Grande. Plutarco descreve uma campanha mais ousada, escrevendo que uma vez que a Pártia fosse subjugada, o exército se moveria pelo Cáucaso, atacaria a Sítia e retornaria para a Itália depois de ter conquistado a Germânia. Era sem dúvidas um plano muito ousado se as fontes estiverem corretas, mas vamos focar apenas na Pártia. César teria ido para a Armênia. Ele teria uma vantagem de poder atravessar o deserto pelo território armeno, fora que ele tinha uma grande cavalaria. É provável que com os auxiliares sua cavalaria ultrapassasse os 20.000, e ele teria enviado batedores para estudar o terreno e descobrir a força inimiga. Ao contrário de Roma, os partas não tinham um exército permanente. Essa seria uma grande desvantagem para eles. César tinha acabado de derrotar Pompeu nas guerras civis, um homem que tinha um exército muito mais poderoso do que qualquer exército parta.
César iria começar tomando suas grandes cidades, até enfrentar o exército parta, que apesar de muito forte, não conseguiria parar as ambições de César. César já estava com idade avançada, então nessa linha do tempo, vamos imaginar que ele não iria morrer por nenhuma causa natural. Não vejo como os partas iriam conseguir parar César. Eu acho que ele teria conquistado todo o império, se Trajano conseguiu derrotar os partas, porque César não conseguiria. Trajano, em minha opinião, não completou a conquista apenas por causa das revoltas em outras partes do império, e também pela peste que estava matando vários de seus soldados, mas, no campo de batalha, ele os derrotou indiscutivelmente. Alguns dizem que César queria apenas derrotar os partas e recuperar a honra de Roma, mas, na minha opinião, César não se contentaria só com isso. Todos nós sabemos como os generais romanos se inspiravam em Alexandre o Grande, e como César queria ser como ele. É provável que ele queria conquistar todo o império. Após a conquista seria difícil manter, mas não seria impossível. Se os generais de Alexandre conseguiram manter a Pérsia sob seu controle, por que Roma não conseguiria? Sendo muito mais organizada e poderosa. Galera, lembrem-se que essa é apenas a minha opinião, e apenas uma teoria. Se discordarem de algo, pode deixar nos comentários o que acham que teria acontecido. Eu particularmente acho que César teria concluído a conquista. Ele tinha um exército gigante, acostumado com batalhas reais, e tinha uma grande cavalaria, que seria essencial, além de que o mais forte dos partas era sua cavalaria pesada, que seria inútil contra as legiões reforçadas pela cavalaria romana e auxiliar. Um dos motivos da morte de César foi que uma lenda dizia que apenas um rei romano poderia conquistar a Pérsia, e se ele conquistasse não há dúvidas que seria considerado rei. Os senadores temeram aquilo e por medo não deixaram César sair de Roma para iniciar a campanha. É incrível como os partas tiveram a felicidade de vários generais morrerem antes de poder conquistar a Pártia. Trajano quase conseguiu, mas os problemas internos e de saúde impediram a campanha. Mesmo assim os partas se tornaram vassalos. Pompeu no seu auge não tentou a conquista. O imperador Augusto preferiu a diplomacia ao invés da conquista. Ele achava que o império já estava grande. O general Germânico, que é outro que provavelmente tentaria a conquista se virasse imperador, mas ele morreu cedo. E por aí vai. Mas o real é que as guerras romano-persas durariam mais de 700 anos, sendo a guerra mais longa da história. Quem sabe eu não faça um vídeo sobre essas guerras. Então é isso. Eu acho que César sairia vencedor, mas quero muito ver suas opiniões. É sempre bem-vindo novas ideias para debater. Afinal, nós que somos amantes da história, temos que nos unir cada vez mais para aprender sempre. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que tenham gostado. Se quiserem mais vídeos sobre esses temas é só deixar nos comentários. Tem várias histórias a serem exploradas. Nos siga no Instagram e não deixe de se inscrever se não for inscrito. E não se esqueça de olhar os produtos da descrição. Sempre deixamos livros para compra. Comprando pelo nosso link você ajuda e muito o canal. E se quiser nos apoiar ainda mais, não deixe de ser membro e nos apoiar diretamente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.